Nós vamos falar nesse momento sobre a formação continuada dos professores, dos profissionais de educação, dentro de uma visão voltada ao uso das tecnologias na educação. Na realidade, nós temos hoje o processo de formação dos profissionais de educação ainda muito diversificado em todo o país e no mundo inteiro. Isso é natural, porque cada instituição de ensino define o seu processo, sua formação, o seu sistema, para poder estabelecer os conteúdos curriculares e as formas que são colocadas na formação profissional. Entretanto, se de um lado as universidades e as antigas escolas normais, escolas de formação de professores de ensino médio, formam o professor voltado a um determinado modelo, encontram nas escolas cenários completamente diferentes. Nós temos escolas que estão extremamente bem equipadas em termos de equipamentos ligados às tecnologias de comunicação, outras de porte médio, outras muito pequenas e outras que praticamente não têm. Nós temos ainda no Brasil algumas escolas que não têm sequer energia elétrica e por isso você não pode falar em uso de tecnologias avançadas se você não tem a estrutura básica necessária. Mas alguns países já procuram formar esse profissional com uma nova visão. Por exemplo, a Itália tem um projeto bastante inovador que não tem mais um curso de educação e um curso de comunicação. Você tem um curso que é integrado chamado de Educomunicação, que integra a educação à comunicação. Você não tem mais a educação, a formação de profissionais de educação sem ter uma vinculação forte com comunicação. Mas isso são propostas colocadas na Itália e não foram expandidas em termos a muitos países e não chegou ainda ao Brasil. Nós temos hoje, normalmente, as licenciaturas que formam os professores e no ensino básico ainda muitas escolas de formação de professores de educação infantil, especialmente ensino fundamental primeira etapa, que não tem nenhum comprometimento com os aspectos da tecnologia. E aí esses profissionais saem devidamente habilitados, formados, com seus certificados, com seus diplomas, mas encontram um mercado que é um mercado completamente diferente daquilo que foi transmitido. Ele aprendeu as teorias, aprendeu os conteúdos, mas não aprendeu a realidade, que é a realidade, a expectativa de um aluno que está já numa geração mais avançada do que ele, que veio de uma geração passada. Mas como resolver esse aspecto? Como as instituições podem trabalhar para requalificar esse profissional? E aí entra a figura da educação continuada, e essa educação que se der hoje não será válida para daqui a 2, 3, 4 anos. As tecnologias avançam de uma forma muito acelerada e encontram dificuldades, e grande dificuldade, no processo de ajuste de muitos profissionais. Então, o primeiro ponto que a escola precisa fazer é definir o seu projeto pedagógico. Isso é natural. Você define primeiro o que você pretende, qual é o nível de tecnologia que você vai adotar, você vai avançar mais ou menos. Também não adianta você definir sem conhecer como o seu público está previsto para receber aquele sistema. Você tem que definir na sua instituição de ensino se vai adotar a educação à distância, ou educação presencial, ou educação híbrida. Então nós precisamos ter, nesse cenário, nós precisamos ter possibilidade, necessidade de um projeto pedagógico que seja a linha mestra da escola. E esse projeto pedagógico, de acordo com o que estabelece a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ela pode ser colocada de forma livre pela instituição de ensino. Nós temos, às vezes, alguns cursos que têm diretrizes curriculares nacionais, outros não têm, mas você tem, principalmente nas licenciaturas que formam os profissionais para atuar na educação básica e no superior, e os cursos de mestrado, doutorado, os programas de pós-graduação estrito sensu, que são os balizadores dessa formação profissional. Mas você, como diretor, como coordenador de uma escola,
você precisa definir o seu projeto e, a partir daí, buscar profissionais que existam no mercado já adequados a essa linha do seu projeto, ou então fazer uma requalificação profissional. Muitas instituições têm as chamadas universidades corporativas, que você requalifica, isso dependendo do seu modelo, às vezes redes de ensino estaduais e municipais, que trazem um processo de formação continuada, escolas de serviço público, escolas voltadas aos modelos definidos pelo sistema de ensino. Mas nós temos hoje a rede privada, que não tem um sistema, ainda não tem um sistema de formação profissional global. Os estados, muitos deles já têm uma linha, um processo de formação, e outros municípios também têm já um ponto mais avançado, e outros não, outros trabalham de uma forma bastante aberta. Mas uma coisa é certa, você como dirigente de instituição, como coordenador, você tem que ter um profissional, que seja um profissional que esteja, em primeiro lugar, disposto a se modernizar, a receber as tecnologias, e as tecnologias precisam ser trabalhadas com menos resistência possível, mas com questionamento. Às vezes não adianta você pegar uma instituição e equipar ela muito bem, com vários investimentos que a mantenedora fez, mas que não tenha profissionais que saibam como lidar. Então, o grande desafio hoje é exatamente você preparar esses profissionais, preparar dentro de uma necessidade futura, porque você tem que pensar na formação do seu aluno, não para esse ano, mas daqui a 4, 5 anos, dependendo até do nível que ele esteja, um prazo até maior, pensando num campo mais avançado. E a tecnologia, com certeza, vai chegar a passos bem mais rápidos do que se tem hoje. Então, nós temos a cada momento lançamentos novos, inovações, equipamentos, sistemas, programas, que não queira pensar só em tecnologia voltada à informática, aos dispositivos móveis, aos computadores, aos laptops, os celulares. Você tem hoje toda uma tendência de transmissão de conteúdo por sistemas que são sistemas extremamente mais modernos do que até a gente espera que seja a curto prazo. Mas uma coisa é certa, e a gente recomenda, ao fechar esse bloco, a falar sempre na necessidade da formação continuada. E formar como? De acordo com o seu projeto pedagógico. Nós temos aí grandes desafios, como, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, exigência agora colocada para todas as instituições de ensino, que nós vamos falar no próximo bloco.